Olá, boa noite. Quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Satisfação estar de volta com você. Ao vivo, o programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, tomara que as coisas estejam e permaneçam bem. A gente está ao vivo a partir de agora, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Você sabe, não é? Dia 15 de novembro está chegando e é o dia que você vai ter que ir às urnas, além de votar para prefeito e vereador, também vai ter que votar na suplementar para o Senado, não é? Em função da vacância que houve por conta da cassação da juíza, da ex-senadora Selma Arruda. Hoje, José Pedro Taques, ou Pedro Taques, ou Pedro, como ele tem colocado na sua campanha eleitoral para o Senado aqui, já está a postos com a gente e vai, durante esses próximos 50 minutos, discorrer sobre suas propostas, suas ideias, enfim, para que você possa, então, ter um discernimento maior sobre o que é Pedro Taques dessa campanha, o que ele pretende para o Senado da República. Aqui ao meu lado, como sempre, o meu caríssimo professor Lorenberg. Satisfação em recebê-lo de novo e em estar contigo de novo. A satisfação é sempre minha, viu, meu amigo Paulo? E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Obrigado a você que nos acompanha também pelas mídias sociais, enfim, na página no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. É um prazer muito grande estar com você. Candidato Pedro, satisfação em recebê-lo aqui. Eu já estou, a terceira vez que eu entrevisto o Pedro Taques hoje, verdade, no Grupo Gazeta, não é? E agora à noite, no Opinião. E eu quero deixar o senhor bem à vontade, porque afinal de contas são 50 minutos preciosos para o senhor comunicar com quem está nos assistindo ali. Eu já pergunto, Pedro Taques, é Pedro Taques, é só Pedro, é 777, mas aí eu queria saber por que não está na campanha Pedro Taques. Ok. Paulo, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a você, agradecer o professor Lorenberg, que eu estimo muito, o Grupo Gazeta de Comunicação, a TV Pantanal, todos os seus técnicos, os seus profissionais, colaboradores competentes que nos fazem chegar até a sua casa. E cumprimentar você, qualificado telespectador desse importante meio de comunicação. O meu nome é José Pedro Gonçalves Taques. Eu sou filho da dona Eda, uma professora do município do estado. Minha mãe fez 84 anos na semana passada, que me sustentou até o 2º ano de faculdade, quando de lá eu já fiz estágio no 2º ano, né? E sou filho do seu Nego, que mora ali em Curupira, em Barra do Bugres, né? Ele tem uma propriedade rural de 5 hectares ali em Barra do Bugres. Estudei com dificuldade, ia para São Paulo de ônibus, né? Moto em Andorinha, né? Eu não quero fazer merchandising aqui, mas pegava ônibus. Eu lembro que parava ali em Rondonópolis, as pessoas desciam para comer, eu não tinha condições para comer, ia comer lá em Bataguaçu. Depois da ponte, comi um quibe gigante, assim, aí eu fiquei até gordinho, né? Que bom. Um quibe Romeu e Julieta com 2 ovos, né? 2 ovos dentro. Fui procurador do Estado, procurador da República, fui senador, governador. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 777. Eu tenho orgulho da minha família. Aliás, professor e amigo Paulo, a minha família chegou em Mato Grosso em 1720. Chegou uma senhora Balbina Taques. Quem me mandou um material há muito tempo atrás foi esse grande historiador mato-grossense, Paulo Pitaluga, né? Me mandou isso, a Balbina Taques. Eu amo esse estado como você, que veio de fora, você que aqui nasceu e quer o desenvolvimento do nosso estado. Fui senador, fui governador e quero novamente ser senador. Eu preciso do seu voto. É uma eleição, como o Paulo aqui disse, é uma eleição estranha. Por que uma eleição estranha? Porque pela primeira vez na história nós teremos eleição para senador junto com eleição municipal de vereador e prefeito. Porque nas eleições municipais se debatem mais os temas locais e é bom que assim seja. E senador são assuntos nacionais, né, como a reforma administrativa, a reforma tributária, o pacto federativo, as relações entre o Estado, a União e os municípios. Isto é debatido numa eleição federal. Meu nome é Pedro Taques. Eu preciso do seu voto, do seu apoio, quero voltar a orgulhar você lá no Senado. Como o Paulo falou, meu número é bem fácil, 777.
É bem fácil também fazer a segunda pergunta aí, Lorenberg, para o digníssimo candidato. Muito fácil. Antes de mais nada, o nosso agradecimento. Sim. O candidato e o nosso telespectador está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Até porque é uma eleição disputadíssima. São 11 candidatos para escolher apenas um. Eu faço a pergunta lembrando uma frase de uma entrevista que o senhor deu no dia 13 de outubro ao site Esporte e Notícias. Pois não. Eu destaquei uma frase para trazer para a nossa conversa Do aqui. Pato, né? Isso. O Pato Rouco. Meu amigo. Um abraço, Pato. E lá funciona o Crispim também, o Crispim Neto, né? É verdade. Entre aspas, como senador, podemos trabalhar para uma política de preço mínimo e garantia desse mesmo preço mínimo para o arroz. Sim. Fecham aspas. Ok. Eu tenho duas perguntinhas, Por favor. candidato, sobre esta mesma frase. A primeira delas, como que um senador pode viabilizar o chamado preço mínimo? E uma segunda questão, a política de preços ou de preço mínimo é uma atribuição do senador? Muito obrigado por essa pergunta. Aliás, no meu concurso para procurador da República, caiu na dissertação mais ou menos o seguinte: tabelamento e controle de preço. Diferenças, evolução histórica e jurisprudencial. Imagina o seguinte, tabelamento de preço não é algo que possa ocorrer no Estado que adota a iniciativa privada. Nós não moramos em Cuba, não moramos na Venezuela. Aqui, a Constituição adota a iniciativa privada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, este controle de bens, que são coisas úteis e raras, que o cidadão, o homem, a mulher, precisam. Pode ter um controle? Pode ter um controle. Por isso, a União Federal, ela cria políticas de preço mínimo, que ela compra estoque para que, no momento que tiver pouca oferta e grande demanda, o preço seja mantido. Veja a questão do arroz, como você fez referência. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Rodrigo, né, que é presidente da Associação dos Produtores de Arroz. Quero mandar um abraço para o Lino, né, do Arroz Lino. Lino. Está cheio de merchan aqui hoje, né, candidato? Desculpe. Eu estou brincando, você pode ficar à vontade. Por favor. Nós discutimos um dia desse, o senhor Jorge, que eu fui pesquisar essa questão do arroz, por que houve alta do preço do arroz. Primeiro ponto que é muito importante. Com a pandemia, que aliás eu quero cumprimentar, né, o presidente Bolsonaro pela liberação de 1 bilhão e 500 milhões para Mato Grosso, né, ele liberou esses valores que está fundamentando as necessidades do nosso Estado. Com a pandemia, o que ocorreu? A pandemia, ainda bem, foram distribuídas cestas básicas e aumentou a demanda por arroz e caiu a oferta. Esse é o primeiro tema que nós discutimos isso. Como um senador pode atuar nisso? Um senador, basicamente, ele exerce três atribuições. Estão lá as atribuições no artigo 52 da Constituição. Não é novidade isso. Primeira atribuição, criar leis para que nós tenhamos tranquilidade, tenhamos paz, possamos viver em sociedade. E nós temos muitas leis, 1 milhão de leis no Brasil. Eu quero ser senador para esta primeira atribuição, para que nós possamos ter uma reforma administrativa, que vamos falar dela, reforma tributária, uma reforma política, enxugar, fazer uma lipoaspiração dessas leis, porque tem leis que pegam, outras não pegam. Sou favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos, já escrevi sobre isso, sou contra o aborto, já escrevi sobre isso, podemos discutir mais para frente. Segunda atribuição de um senador, fiscalizar. Está escrito lá no artigo 52 da Constituição. De que maneira se fiscaliza? Nós temos a Conab, né? Nós temos um estoque de alimentos para que isso quem faz é a União Federal. Este estoque de alimentos serve para quê? No momento em que existe muita demanda e pouca oferta, a União tem esse estoque e repassa para o mercado a esse preço mínimo. É importante nesse momento de pandemia. Um dado que a União fazia com milho. A União comprava isso, porque o milho de Mato Grosso, nós produzimos 30 milhões de toneladas de milho. O milho de Mato Grosso, para chegar no Nordeste,
é mais caro do que o milho que vem da Argentina para o Nordeste. Então, existe aí o PEPRO que trata do milho. Mas, no nosso governo, nós criamos uma política de incentivos para as plantas de etanol. Aí, não posso falar o nome, empresas lá em Sinop, em Nova Mutum, em Lucas Rio Verde, a partir daí, as plantas de etanol. Quero dizer que sou favorável ao etanol, é um combustível, podemos discutir isso também, é um combustível renovável, substitui o petróleo, o combustível fóssil, é economicamente mais viável, ambientalmente mais viável, é mais barato para o consumidor e eu defendo que possa ser aumentado na gasolina. Então, como objetivamente é a sua pergunta? Como um senador pode fazer isso? Uma das atribuições é fiscalizar. Esta fiscalização é através das cobranças que você faz à União Federal, ao Estado, porque nós não podemos permitir que no momento de dificuldade, a União não tenha essa política de preço mínimo. É uma função de um senador. Esta fiscalização, ela se reparte em duas espécies. Fiscalização econômico-financeira e fiscalização político-administrativa. Está lá no artigo 52 da Constituição. Candidato... Paulo, desculpe te interromper, eu respondi as duas? Respondeu. Legal, respondeu. obrigado. Candidato, o Pedro Táxi, enquanto governador do Estado, desempenhou uma função diante do Palácio Paiaguás e essa função, para que ele continuasse ali na condição de governador, não foi satisfatória para se reeleger. O senhor foi reprovado nas urnas em 2018. E aí eu quero fazer menção aí à sua gestão quanto às pautas que o senhor defendia, além o próprio desenvolvimento econômico e social do Estado, tinha também o combate à corrupção, não é? E a sua gestão foi marcada por atos de corrupção, notadamente o da SEDUC ali, onde um secretário seu, ex-secretário seu, Pirmínio Pinto, foi preso, não é? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o que saiu errado nessa sua promessa de combater a corrupção? E, já que eu falei da questão do Pirmínio, que o senhor dissesse se o senhor sabia ou não sabia daquele ato ali na SEDUC. Porque eu queria até acrescentar, porque houve delação do Pirmínio e o fator WhatsApp, que eu vou falar pela primeira vez aqui no programa Opinião, eu falei isso durante o dia lá na Vila Real, eu estou perguntando para o senhor nesse instante o seguinte: o senhor sabia ou não sabia? E aquela mensagem no WhatsApp, uma conversa entre o senhor e o Pirmínio, onde ele deixa entender, quando usa a palavra pacote, não é, que haveria ali uma ciência do então governador Pedro Táxi quanto ao ato de corrupção. Paulo, muito obrigado por essa pergunta. Eu lhe agradeço essa pergunta. Quero falar para você, cidadão que está me ouvindo neste momento. Eu fui governador do Estado 4 anos, perdi as eleições. Aliás, muitos brasileiros lutaram, morreram. Há muitos brasileiros foram torturados para que nós tivéssemos eleições. Eu defendo a eleição e que você está na política, você ganha ou você perde. Isso é um fato. Você ganha ou você perde. Eu perdi a eleição. Com toda humildade, saí do governo, entreguei a faixa para o governador Mauro Mendes, a quem eu desejo sucesso, desejo que seja mais competente que eu, e o governador Mauro Mendes possa fazer o melhor governo da história de Mato Grosso. Porque aí, professor, todo mundo vai bem. Eu quero ser senador para que eu possa bem exercer esse mandato em Brasília e ser um soldado de Mato Grosso lá. Houve esse caso da SEDUC, foram R$400 mil o prejuízo do Estado, R$400 mil. O Ministério Público inicialmente falou 53 milhões, depois o próprio promotor Marco Aurélio diminuiu para R$400 mil. Se fosse R$1, seria grave. Concordo com o que o Paulo disse, seria muito grave. Houve uma denúncia e esta denúncia foi encaminhada pelo Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção para a Delegacia Fazendária. E foi para lá e o GAECO estava investigando junto. A delação que o Paulo está fazendo referência, aliás, de manhã, na entrevista da Gazeta, a sua pergunta foi outra. Você me acusou, e eu tenho gravado já, e eu não tenho pejo no sentido respeito você, mas as verdades precisam ser ditas. Você me acusou na parte da manhã, e agora você mudou a sua pergunta, você disse lá que eu sabia disso porque o Pirmínio
teria um WhatsApp dizendo que eu tinha pedido para falsificar a licitação. Você disse isso, está gravado, mas isso vai ser resolvido. Mas não é verdade, candidato. Eu só quero permita, deixar... Não, me porque permita. assim, a gente tem que estabelecer a verdade. Permita. A verdade aqui, é a seguinte. A delação está aqui. A explicação que eu quero, que eu estou pedindo para o senhor, que eu pedi lá, e que eu pedi lá, que eu estou pedindo aqui, é que o senhor se explique em relação se o senhor sabia ou não sabia. Se o senhor sabia ou não sabia, simples assim. É que eu não mudo o meu discurso tendo em conta foi uma pergunta, não, simplesmente. Não foi pergunta. Pô, não tem porquê, porque não é um embate. Aqui não é um embate, é um espaço para o senhor colocar para você, senhor, senhora que está me ouvindo neste momento, eu defendo as delações premiadas. Defendo. Não há instrumento melhor na investigação do que delação premiada. Não há instrumento. Sabe por quê? Porque aquele que está no meio do crime, ele vai falar. Aliás, eu votei favoravelmente ao projeto da senadora Séries, a quem eu quero mandar um abraço, senadora Séries. Né? Mandar um abraço, uma mulher de luta, votei favorável. E já estudei delação, inclusive fora do Brasil, na Itália, nos Estados Unidos. O que ocorre na delação do Brasil? Nós temos ministro do Supremo delatado, sem nenhuma prova. Nós temos ministro do STJ delatado, sem nenhuma prova. Nós temos aqui políticos delatados com provas e sem provas. O que o cidadão que está sendo processado, né, o cidadão que foi meu secretário de Educação disse, eu mandei um WhatsApp para ele de Portugal. Eu estava de férias, como mandei para todos os secretários. Está aqui, perguntando como que está aí, como que está a administração? Estou em Santa Catarina, boa noite, boa noite. Eu disse para ele, como andam as coisas? Ele, dentro da normalidade, em janeiro, assinaremos, semana que vem farei reunião com o sindicato e os uniformes. Eu perguntando, aliás, nós distribuímos 800 mil uniformes, só no ano de 2016. 800 mil uniformes só no ano de 2017. 800 mil uniformes no ano de 2018. 2 milhões e 400 mil uniformes, junto com a AMPA, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. Distribuímos isso. Aliás, as camisetas não estão sendo mais entregues. Antes elas custavam de 17 a 23 reais. E aí nós trocamos uma camiseta, cada aluno tinha direito a 2 camisetas. R$4 e o dinheiro ficava para a escola. Aí eu continuei perguntando. A AMPA nos garantiu que até o dia tal começaremos. Não podemos atrasar. E o pacote escola legal? Sim, o pacote... Aí que está a pergunta, o pacote. E você... Né? Você está dizendo que... Estou perguntando para o senhor sobre o pacote. Se você me perguntar, me deixar, aqui, a licitação acontecerá na outra semana. Precisamos empacotar isso, controle de frequência dos alunos e outras ferramentas tecnológicas estarão juntos, além de entregas no dia 7. E em janeiro e fevereiro. E em razão disso, o senhor de manhã me acusou de ter... Está aqui a cópia disso. Me acusou na TV do meio-dia, de que eu sabia do que o Permínio estava fazendo errado. E por que está escrito isso aqui? Vamos lá, o pacote, isso é pacote? Você está fazendo uma dedução disso? Eu estou perguntando só para o senhor explicar direitinho. A parte da manhã não foi bem isso. Não, né? Mas vamos para frente. Perguntar não ofende, candidato, só para o senhor explicar se o senhor sabia ou não. Só um detalhe. É simples assim. Amigo. E além da questão do WhatsApp propriamente, saber ou não saber, o senhor teve essa viagem também, quando o senhor voltou da viagem, o senhor se reuniu com o seu secretário de comunicação, o subsecretário e tudo mais. Aquele esquema do Alan, fala do senhor. Está também. Tem uma fala do senhor dizendo assim, se referindo à questão que houve na SEDUC, aquele esquema do Alan. Esquema do Alan? Outra situação também que consta. Isso está contextualizado, inclusive, na delação. E eu queria que o senhor só respondesse. Gente, eu sabia ou eu não sabia, ou isso para mim é desconhecido. Tá certo. Paulo, amigos, nós sabemos, conheço o meu passado, eu não tenho medo do meu passado, não temo o meu futuro, não é isso? Sou candidato ao Senado, preciso do seu voto, do seu apoio, saí do governo do Estado há 1 ano, 10 meses e 20 dias, eu não tenho uma ação penal contra mim. Eu não sou réu em ação de improbidade, eu não sou réu em ação penal. Essa delação que o senhor fez referência, dela surgiram inquéritos e mais da metade já foram arquivados. Porque o cidadão fala, por exemplo, né, o ex-secretário Kleber Lima, que é um homem sério, decente, que por acaso é seu irmão, que é o marqueteiro do Nilson Leitão.
Ele foi citado numa delação e eu não acredito nisso. O Nilson Leitão foi citado numa delação e eu não acredito no que está lá, porque as pessoas não provaram, né? Então, nós não podemos falar sem prova. Imagina o senhor que está me ouvindo. O senhor é acusado sem prova, o cidadão joga a coisa e fica por isso, porque eu sou político. Aliás, sou favorável à delação, sou contra o foro por prerrogativa de função e, se vocês olharem o meu projeto, eu tenho um projeto que eu votei favorável a que político, senador, deputado, governador, todos os políticos não possam ter sigilo bancário e sigilo fiscal e telefônico fechado. Eu tenho a obrigação de revelar meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal, meu sigilo telefônico, se eu quero ser político. Aliás, a lei de lavagem de dinheiro, e eu votei a lei de lavagem de dinheiro, fala sobre PPE, pessoa politicamente exposta. O senhor deve saber disso, que o cidadão que é político, o seu parente, mãe, irmã, irmão, tudo é PPE. Pessoa politicamente exposta durante 5 anos depois que eu deixo o mandato. 5 anos. Está lá na Lei 9.613, alterado. Eu defendo isso. Eu não tenho nenhuma preocupação no tocante a isso. Eu não sou réu, eu não sou processado. Tem 2 anos que eu saí do governo, sou candidato ao Senado, preciso do seu voto, do seu apoio. Meu nome é Pedro Taques, ou se você pode me chamar de Taques, ou Pedro Taques. E preciso do seu voto. Meu número é bem facinho, 777. Eu quero mandar um abraço para o amigo de Poconé, o Beijo, candidato a vereador, mandar um abraço para o Dito Pinto de Poconé. E lembrar, Paulo e professor Lorenberg, que hoje é aniversário de Jaciara, né? Um abraço para os amigos de Jaciara, onde fizemos a Caravana da Transformação. Eu quero falar sobre a Caravana da Transformação. Vamos falar daqui a pouco. Um abraço para a Tuca, candidata a vereadora lá em Jaciara. Um abraço para os amigos da Água Fria. Candidato, o senhor continua com seus abraços após o intervalo comercial, porque eu tenho que ir ali dar uma faturada, não é? E após o intervalo comercial, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com Pedro Taques, candidato ao Senado da República. E é um instante só, a gente volta já já. Vou retomar aqui com Pedro Taques, candidato ao Senado da República. Candidato. Sim. O senhor, no bloco que passou, o senhor fez menção a Kleber Lima. Eu vou fazer aqui uma observação por conta de que o candidato fala o nome de Kleber Lima e para esclarecer as pessoas que Kleber Lima é meu irmão e que é um profissional do marketing, um jornalista, conceituado, honesto, decente. Muito, eu quero ressaltar isso. Mas quando o senhor coloca a forma pejorativa... Não, por favor, Kleber Lima... Eu gostaria apenas, só para concluir aqui, favor, que o senhor entendesse o seguinte: não é salutar e talvez nem honesto quando coloca uma situação, porque o Kleber Lima é marqueteiro de um outro candidato ao Senado, e aí o senhor faz um jogadilho de insinuações, e quando, na verdade, o Kleber Lima está trabalhando. E gostaria de dizer apenas que, se a gente for colocar a questão de parentesco, nome, sobrenome, porque o senhor, por exemplo, o senhor é primo de Paulo Taques. Paulo Taques preso no seu governo, sim, verdade, debaixo do seu, debaixo da sua tutela. Então, só para esclarecer isso, para não ficar aquela coisa assim, porque senão já é a 3ª vez que o senhor fala isso durante o dia de hoje, só para esclarecer isso, para o senhor não ficar... Eu gostaria, olhando para o cidadão e olhando para o Kleber que deve estar assistindo, dizer que você é uma pessoa séria, decente, foi secretário de Estado e eu lhe respeito, tá certo? É isso que o senhor gostaria? Sobre, nós não colocamos... o senhor quer que eu diga mais o quê? Eu quero falar, eu não quero professor, que o senhor diga nada. Sobre o Senado. Eu sou candidato ao Senado. Pois é, mas eu aí... preciso responder sobre propostas. O cidadão quer saber sobre propostas. Já fiz o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Eu preciso que os programas de TV, que são concessões públicas, aliás, cabe ao Senado fiscalizar, né? E está lá no artigo 52, entendam que o momento é de divulgar para o cidadão, né? Essa TV aqui é uma TV pública. Sim, senhor. É uma TV que é uma concessão pública. Sim, senhor. E cabe ao senador renovar a concessão pública. Eu quero dizer que isso é um trabalho que precisa ser feito. Eu preciso falar para o cidadão que nesta eleição, além de vereador e
prefeito, você vai votar para senador. O que vocês estão fazendo aqui é um trabalho belíssimo. A TV precisa falar isso, falar sobre propostas. Eu não sou candidato ao governo do Estado. Eu sou candidato ao Senado. Meu nome é Pedro Taques, eu tenho orgulho da minha família, eu quero pedir o seu voto. Meu voto é 7, o meu número é 777. Eu preciso do seu voto. O senhor tem orgulho do sobrenome Taques? Absolutamente, né? A minha família vem de longe, eu não quero discutir família. E de Paulo Taques, o senhor tem também orgulho? O Paulo Taques, que houve problema lá na Grampolândia, lá, só para terminar, só para essa pergunta que eu gostaria que o senhor... Paulo, aí não tenho condições de responder perguntas sobre propostas. O cidadão está notando isso, Paulo. Então eu quero falar sobre... O Paulo é filho do irmão do meu avô, né? O Paulo Taques não tem, está sendo processado, amigo. Ele tem direito constitucional à defesa. Eu não sou advogado dele, né? Não sou advogado dele. O senhor, Sim, senhor. que está me ouvindo, o senhor está notando que o jornalista ele está fazendo perguntas para que eu não possa responder sobre as minhas propostas. Daí eu estou absolutamente, desde de manhã, está fazendo perguntas nesse sentido. Eu quero falar sobre propostas, eu quero falar sobre a reforma administrativa, quero falar com você, servidor público, que eu defendo a estabilidade. Não defendo porque sou candidato, defendi como procurador da República, que aliás eu tenho orgulho de ter sido do Ministério Público, defendi, né, como a senador, ali eu tenho projetos de lei importantes, aliás todos os projetos, todos foram tidos 100% relevantes pela Transparência Brasil. Não foi por acaso a cidadão que está me vendo, me ouvindo ali da Corizal, que eu recebi durante 4 anos o prêmio de um dos 5 melhores senadores do Brasil. O DIAP, Departamento Intersindical, entendeu que eu era um bom senador e orgulhava Mato Grosso. Por isso, votei favoravelmente aos projetos dos servidores. No governo do Estado, e você já perguntou isso de manhã, tivemos embates com os servidores. Aí houve uma estratégia política equivocada. Eu quero dizer que nós pagamos todo o RGA, nós mantivemos a Lei 510, que aumentou o salário dos professores. O senhor deixou o 13º salário atrasado. De quem fazia aniversário em dezembro, né? Quem fazia aniversário em dezembro não tinha condições de pagar, não é isso? Não tinha condições de pagar. Parcelas do RGA também atrasadas, as antigas. Uma parcela, né? Uma parcela. Candidato, por favor. O senhor já disse isso no primeiro bloco, e o amigo telespectador que está acompanhando as nossas entrevistas também sabe que o Senado é o palco de discussões nacionais. E eu quero trazer uma questão que eu sempre fiz aos candidatos que passaram por aqui. Por favor. E farei para os outros que virão. A situação do caos do sistema prisional. Muito bom. Nós temos uma superlotação, nós temos péssimas condições, tanto sanitárias como de salubridade, e temos pouco investimento, ou quase nenhum investimento. Eu tenho 3 perguntinhas a fazer ao senhor a respeito disso. A primeira delas, na opinião do senhor, o Estado brasileiro fracassou neste particular? E uma segunda questão, se fracassou, se o Estado brasileiro fracassou, devemos entregar os presídios para a iniciativa privada? E uma terceira questão, se não devemos entregar para a iniciativa privada, então privatizamos o presídio, mas jogamos a administração dos presídios para a iniciativa privada, qual é a opinião e o ponto de vista do candidato ao Senado, Pedro Taques? Professor Lorenberg, muito obrigado por essa pergunta, né? São propostas que nós temos que aqui debater. Nós temos em Mato Grosso, mais ou menos 11 mil pessoas presas. 11 mil. E tínhamos, na época do meu governo, 5.500, 6.000 vagas. Como podemos resolver isso? Eu fui senador e, como senador, nós criamos está lá nos anais do Senado, uma comissão para reformar a Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1994. Lei de Execução Penal, é chamada de LEP. O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que evitar que aquelas pessoas que cometam crimes sem ofensa à integridade física, sem machucar o outro, sem lesão corporal, elas não podem ir para a prisão.
A maioria desses presos são presos que são crimes patrimoniais, furto, estelionato, são pessoas que cometem estes crimes patrimoniais, notadamente negros, pessoas pobres, estão lá. Infelizmente, nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que separar, porque separar do lado de cá, né, esses crimes para que essas pessoas não ali fiquem. Nós temos que discutir o chamado racismo estrutural no Brasil. Esse é um tema que o senador Paulo Paim discute muito. Por que só nós temos proporcionalmente mais negros presos, mais pobres presos? Não é isso? Por que isso? Nós temos que mudar essa realidade. Aí é despenalização, descriminalização desses crimes. Vai usar tornozeleira, vai cumprir pena em casa, aí você evita a entrada de quem não precisa. Corrupção, crime hediondo. Aliás, o projeto é meu, que foi aprovado no Senado, né? O projeto é meu. Eu defendo corrupção como crime hediondo. Sim, e vou continuar a defender. Se já está lá dentro, a Defensoria Pública é muito importante. Eu fui defensor público. Mutirões para que quem já precise sair, saia. E ressocialização. O índice de ressocialização, o índice de repetição do crime é muito grande no Brasil. Aqui em Mato Grosso, nós temos programas importantes. Quero lembrar do Dr. Jorge Tadeu, que tem a questão da APAC, né, que tem em São José dos Campos. Aliás, mesmo depois que eu perdi a eleição, nós fizemos a doação, o Estado doou um terreno para a PAC, Dr. Jorge Tadeu, Dr. Geraldo Fidelis, são pessoas que entendem disso. Aí sim, nós podemos diminuir isso, senão nós vamos ficar enxugando o gelo, como o senhor fez referência. Existem programas importantes, um deles é a chamada privatização, é a segunda pergunta que o senhor fez. Nos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, isso foi tentado. Aí, as empresas que tomam conta dos presídios começaram a bancar deputado, senador de lá, para aumentar a pena para o cidadão ficar preso, aí tem lucro. Pode ocorrer isso no Brasil. Eu vejo que sou favorável a concessões, mas no sistema penitenciário, eu confesso que eu tenho dúvidas. Eu prefiro deixar com a polícia penal, né? Polícia penitenciária, que agora foi alterado o artigo 144 da Constituição. Quero mandar um abraço para os servidores do sistema penitenciário. Hoje, o artigo 144 da Constituição foi mudado para isso. São pessoas que desempenham suas atribuições assim com decência, né? Nós temos até um deputado, o deputado João, é do sistema penitenciário, que está fazendo um trabalho de defesa desta categoria. Como governador, nós fizemos um concurso, não nomeamos todos do AGPEM, né? Lembra? Nomeia AGPEM, não conseguimos nomear todos. Eu recebo WhatsApp, recebo Instagram. Cobrando. Acho que o político que não aceita a cobrança não pode ser político, né? E eu quero dizer a vocês, do sistema penitenciário, eu entendo que vocês fazem parte do chamado sistema de segurança. Não estou dizendo isso aqui agora. Eu fui relator da Comissão de Segurança Pública do Senado e defendi isso. E quero voltar a defender vocês. O candidato, se depender do Ministério Público, o senhor terá problemas aí na sua candidatura, porque o senhor teria feito uso ilegal na caravana da transformação, a famosa caravana transformação, onde se operava catarata, enfim. E o senhor teria feito uso pessoal daquilo ali, de acordo com o Ministério Público, que tenta impugnar aí a sua candidatura. Como que o senhor está reagindo e recorrendo disso? Muito obrigado por essa pergunta, Paulo. Nós temos uma fila muito grande no Estado, gigante, de pessoas que precisam de operação de catarata. Na iniciativa privada está R$ 6 mil por olho. Nós não temos hospitais regionais em número suficiente, nem profissionais competentes, que são os profissionais da oftalmologia, quem eu quero cumprimentar, a Associação Mato Grossense de Oftalmologia. São profissionais sérios, mas não temos em número suficiente. Nós temos 7 mil médicos em Mato Grosso. Aliás, eu quero cumprimentá-los e dizer que eu defendo uma carreira para os profissionais da saúde. Tem um projeto interessante no Senado, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
que foi ministro da Saúde. Um projeto interessante. Defendo as 30 horas para as enfermeiras, defendo que os fisioterapeutas, um projeto do deputado Leonardo, possam estar nas salas de UTIs. Aliás, eles fizeram, os fisioterapeutas, um trabalho digno neste momento. Caravana da Transformação. Foi um projeto criado em 2016. Nós fizemos algumas edições em 16, algumas edições em 17. Ao final de 17, eu fiz um pedido à Procuradoria-Geral do Estado. Posso fazer a caravana em 2018? A Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral, o seu conselho disseram, pode fazer, porque não se trata de conduta vedada. Você tem isso documentado? Assim, eu tenho ofício, parecer, né? Tudo isso documentado. Se você desejar, eu posso mandar aqui para você ler para o seu telespectador. Tudo documentado, tudo certinho. Ao final, e só um detalhe, estava escrito no parecer que não podia distribuir nada, porque o Juvan, né, que é da órgão ambiental, distribuía mudas. Aí não teve distribuição de mudas. Aí em 2018, nós tivemos 3 edições, Cáceres, Cuiabá e Sinop. 29 mil pessoas nessas 3 edições passaram pela cirurgia de catarata. Pessoas que não enxergavam passaram a enxergar. Médicos, tudo auditado pelo SUS, tudo com auditoria, tudo certinho. Dos 70 mil que fizeram a cirurgia, professor, houve intercorrência, que me parece que é de 9. De 70 mil, o percentual é menor que dos Estados Unidos, e tem uma ação civil pública do Ministério Público, que é legítimo, né? O Ministério Público tem que fazer isso, discutindo que desses 9, 3 ou 4 disseram que não fizeram a cirurgia. Mas não fizeram a cirurgia, eles fizeram consulta, está lá no processo, tanto que Sua Excelência a Juíza já liberou o pagamento da empresa, né? Isso tem 1 ano e meio. E um partido político entendeu que eu não podia ter feito em 2018. Eu fui multado pelo TRE em R$50 mil. 50 mil reais. Foi por maioria de votos no TRE e eu ainda não estou nem no prazo para recorrer, porque todo mundo tem o direito ao duplo grau de jurisdição. 50 mil, você recorre e eu tenho direito a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Respeito o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. Já até me perguntaram, mas os juízes estão decidindo por política? Não. Eu conheço os juízes, são 7 juízes sérios, decentes. O membro do Ministério Público é sério, decente. Registrei minha candidatura e aí houve a impugnação do Ministério Público Eleitoral, o que é legítimo. Nós já fizemos a defesa. Sim, eu não roubei R$1, são 50 mil. Agora, Paulo, objetivamente, né? 70 mil pessoas que não eram enxergadas pelo Estado. Eu quero falar para você, né? Você sabe, né, que você não conseguia colocar uma linha no buraco da agulha, não via o rosto do seu neto. É por isso que o Ministério Público fez essa impugnação. Você está correto em dizer isso, respeito a posição do Ministério Público, mas tem decisão do TRE, tem recurso, eu sou candidato, posso ser candidato. Agora, o que existe de gente com medo não está escrito, né? É o tal do medinho. Professor Lorenberg, por favor, vamos dar uma aceleradinha aqui, porque faltam 7 minutos aqui para o homem terminar. Eu vou chamar uma frase que o senhor deu, uma entrevista que o senhor deu à Folha de São Paulo em fevereiro de 2013. Na época o senhor era senador e candidato à presidência do Senado. Legal. Muito obrigado. Eu vou trazer uma frase só que o senhor fez naquela entrevista. O senhor disse o seguinte, entre aspas, o Senado não é um puxadinho do poder executivo. Certo. Eu gostaria muito de ouvi-lo um comentário a respeito desta frase. Ok. Por que isso, professor? Porque naquele momento histórico, o Senado da República era um puxadinho da presidência da República. E o Renan Calheiros foi candidato e eu, assim, com coragem, fui candidato contra ele. Tive 21 votos, né? Aliás, se você buscar o meu passado, né, aqui quando ninguém queria assinar o pedido de prisão do Arcanjo, eu que assinei. Quando ninguém queria fazer os júris do Delbrando Pascoal, que cerrava pessoas, jogava ácido de bateria nas pessoas, aquele deputado federal do Acre, eu fui lá como voluntário e fiz os júris. Quando ninguém queria ser candidato ao Senado naquele momento,
eu fui candidato e me exonerei do Ministério Público Federal. O que significa isso? Eu não me licenciei, não tenho aposentadoria, nem como ex-governador eu tenho aposentadoria. E ninguém queria enfrentar Renan Calheiros. Eu enfrentei Renan Calheiros, tive 21 votos. Aliás, eu queria dizer que sou contra a reeleição do presidente do Senado, contra a reeleição do presidente da Câmara. Você não pode mudar as regras do jogo no momento em que o jogo está sendo julgado. O Supremo já decidiu que nas Assembleias Legislativas isso é possível, nas câmaras municipais isso é possível. No Senado e na Câmara isso não é possível. Aí querem apresentar, já apresentaram a PEC favorável a isso. Eu vou votar contra. Vou votar favorável ao auxílio emergencial. Está até dezembro, eu desejo e vou votar, se for pela vontade de Deus e do nosso povo, serei senador, vou votar favoravelmente a prorrogação do auxílio emergencial. Aliás, criamos aqui o Pró-Família, 49 mil famílias. Aliás, se nós buscarmos no IBGE, professor, o índice de a redução da pobreza no Estado se deu em razão do Pró-Família. Quero cumprimentar, só me permita, e por favor, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, as assistentes sociais do CRAS. Meu nome é Pedro Taques, ou Pedro Taques, sou candidato ao Senado, preciso do seu voto, preciso do seu apoio. O número é bem fácil, é 777. O senhor defende, se eleito for, vai defender aí uma ação direta do próprio Congresso no que diz respeito a algumas ações, atitudes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar como exemplo a última ação aí do Marco Aurélio de Mello, cuja soltura aí de um traficante do PCC acabou revoltando a população como um todo. Mas isso houve a anuência do Congresso no ano passado, quando mexeu no pacote anticrime que possibilitou o Marco Aurélio tomar aquela decisão. O senhor acha que o Congresso, primeiro o senhor concorda com a soltura, com a ação do Marco Aurélio, depois o senhor acha que o Congresso deve mexer nesse angu aí? Muito obrigado por essa pergunta. Um minutinho e meio para a gente encerrar aqui, porque senão eu vou ter... O ministro Moro apresentou o pacote Moro, né? O pacote Moro, tá? Todo mundo sabe, o pacote anticrime Moro, o pacote, né? Anticrime Moro. E foi alterado lá no Congresso a nova lei do crime organizado. E lá está estabelecido, a cada 90 dias, o juiz tem que manter ou não a prisão. Nesse caso, não houve esta decisão do juiz e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio, ele mandou soltar o cidadão. A lei diz isso. Precisa ser alterada a lei. O senhor concordou com a decisão dele? Sou contra soltar traficante. Aliás, eu aumentei a pena de traficante. Aliás, eu quero mandar um abraço para os amigos lá da região oeste. As minhas emendas, o deputado, o senador tem emendas, eu destinei para o projeto Ágata e Sentinela das Forças Armadas. Para Não, pode continuar, eu estou monitorando o tempo aqui. Vamos lá. Eu posso continuar? Deve continuar. Eu quero falar... Por um minuto. Para os amigos das Forças Armadas, das polícias militares, da Polícia Rodoviária Federal. Nós criamos em Cássio a delegacia, a integrada, né? São 790 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, e eu destinava as minhas emendas para as Forças Armadas, que fazem a defesa da pátria. Pátria, está escrito lá, é terra do Pai, terra que amamos, né? Está no artigo 142 da Constituição. E está escrito ali que as Forças Armadas são instituições permanentes. E nós temos que defender as Forças Armadas como instituição permanente. Me permita pedir o seu voto, o seu apoio. Compare os candidatos e vote. A democracia é isso. Esta eleição vai estar junto vereador e prefeito, e você tem que votar também uma vaga para senador. O meu nome é Pedro Taques, Taques, você escolhe o nome. Sabe por quê? Porque a flor, a rosa, não perderia seu perfume se chamasse cadeira. Não é isso? Meu nome é Pedro Taques, meu número é bem facinho, 777. Eu quero orgulhar você no Senado. Aliás, todo mundo fala assim, Pedro, por que você saiu do Senado? A minha mãe falou, Pedro, você não devia ter saído do Senado. A minha mãe fala isso, o que é natural, né? Mas eu fui cumprir uma missão. E cumprir essa missão. Não falamos do VLT, não falamos das obras. Você tem um minuto para falar do VLT aqui, porque agora eu vou abrir para o senhor aqui um minuto para as suas considerações finais. O senhor já pediu o voto, mas o senhor pode aí em um minuto falar o que o senhor quiser aí nas suas considerações finais. Eu quero dizer ao cidadão que eu não sou filho de pai assustado, não é isso? Eu quero ser senador, não piá pançudo, não pau mandado. Eu não tenho medo de cara feia. Eu quero pedir o seu voto.
né? Eu não sou cara pago para defender determinada coisa. Eu quero o seu voto, porque eu vou orgulhar você no Senado da República. Aqui vocês notaram as diferenças das perguntas do professor Lorenberg para as diferenças do jornalista competente Paulo Coelho. Vocês notaram a diferença. Eu quero discutir proposta. Aliás, vocês podiam fazer um debate aqui entre os candidatos, seria ótimo, né? Eu quero pedir o seu voto, pedir o seu apoio, né? Quero falar da agricultura familiar. São 100 mil famílias que vivem da agricultura familiar. Pessoas que precisam da mão do Estado, da ajuda do Estado, para esses que eu quero falar. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 777. Defendo a chegada da ferrovia em Cuiabá. Aliás, eu tenho documentos que mostram isso. Eu fui lá, conversei com o governador Alckmin sobre a outorga. Ok, candidato. O tempo esgotou. O tempo esgotou, mas de todo modo, muito obrigado por ter vindo, viu? E a gente aqui cumpre mais uma etapa ao entrevistar mais um candidato, que é o Pedro Taques, candidato que aqui expôs durante 50 minutos aí as suas propostas, conversando conosco aqui na TV Pantanal. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. E até amanhã, amigo. Amanhã a gente vai entrevistar aqui o candidato Reinaldo Moraes, não é? PSC, e a gente espera você às 7h40 da noite na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, fica bem, fica com Deus também.